Ninguém avisou Fred Galeon que proteger gente fraca era mais perigoso do que enfrentar homens armados. Ele só percebeu quando o silêncio da cidade mudou. Não foi um tiro. Não foi uma ameaça direta. Foi o jeito como os olhares começaram a durar tempo demais. Como os cumprimentos ficaram curtos. Como o nome dele passou a ser dito em voz baixa. Como se riqueza, quando usada do jeito errado, virasse provocação. Fred tinha ouro suficiente para nunca mais se envolver com nada que não fosse dele. Terra fértil, gado forte, uma casa erguida com calma. Ao lado dele, Elizabeth nunca perguntou se deviam ajudar. Apenas fazia as contas, tomava decisões e seguia em frente. Eles não falavam sobre o que haviam perdido. Não precisavam. A ausência estava sempre ali, sentada à mesa, entre eles. Quando Charles Humphreys assumiu o distintivo, a cidade aprendeu rápido o novo preço da tranquilidade. Quem pagava, ficava. Quem não pagava, sumia. Fred percebeu que o xerife não queria apenas dinheiro, queria obediência. E havia algo em Fred e em Elizabeth que não se dobrava. Porque quando um homem decide usar sua riqueza para proteger os outros, ele deixa de ser invisível. E no Velho Oeste, ser visto quase sempre é o começo do problema. Esta é mais uma história original do Narrativas do Velho Oeste. Um espaço onde decisões silenciosas pesam mais do que disparos e onde lealdade nunca vem sem custo. Se você aprecia narrativas profundas, personagens humanos e conflitos que não oferecem soluções fáceis, inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias como esta. Antes de seguir, deixe nos comentários. Você acredita que a riqueza protege quem a possui? Ou apenas atrai perigos que não podem ser evitados? Fred Galeon acordava antes do sol não por hábito antigo, mas porque o silêncio da fazenda ainda era honesto naquela hora. O gado se movia devagar. A terra respondia ao peso das botas e nada exigia decisão imediata. Elizabeth já estava de pé quando ele voltava do curral. Não trocavam muitas palavras pela manhã. Um olhar bastava para alinhar o dia. Eles tinham aprendido, ao longo dos anos, que algumas coisas se sustentam melhor quando não são ditas. A fazenda dos Galeon cresceu sem alarde. Ouro retirado com paciência. Gado multiplicado com cuidado. Acordos feitos sem pressa. A cidade sabia que eles eram ricos, mas não sabia como lidar com o fato de que não agiam como ricos costumam agir. Não compravam influência, não disputavam cargos, não se sentavam à mesa do bar para serem vistos. Quando ajudavam alguém, faziam isso fora de vista. E isso confundia mais do que provocava, pelo menos no começo. Elizabeth mantinha os registros, decidia para onde ia cada moeda, cada cabeça de gado, cada saco de mantimentos doado. Fred executava. Quando uma família aparecia à noite, cansada demais para explicar, ela já sabia o que fazer. Quando alguém precisava de proteção, Fred apenas ficava ali, parado, até que a necessidade passasse. Eles não salvavam o mundo. Apenas impediam que ele esmagasse quem estava no caminho. A cidade começou a notar, não como gratidão, mas como desconforto. Pessoas que deveriam ter sumido permaneciam. Famílias expulsas de outras terras encontravam abrigo. Dívidas desapareciam sem explicação. Para alguns, isso era esperança. Para outros, era desordem. Porque quando alguém quebra o ciclo de medo, expõe quem vive dele. Foi nesse ambiente que Charles Humphreys passou a usar o distintivo. Diferente do antigo xerife, ele não se misturava. Observava. Fazia perguntas que não precisavam de resposta. Passava pela fazenda com frequência demais
para ser coincidência. Fred percebeu primeiro. Elizabeth confirmou depois. O olhar do xerife não avaliava apenas a terra ou o gado. Avaliava até onde poderia ir sem resistência. Há um momento em que ajudar deixa de ser caridade e passa a ser desafio. E os Galion cruzaram essa linha sem perceber. Numa tarde comum, Fred encontrou um homem esperando perto da cerca. Era mais velho do que lembrava, com o corpo curvado não pela idade, mas pelo peso de ter sido empurrado para fora de um lugar que acreditava ser seu. Charles Kelsey não usava mais distintivo, não pediu abrigo. Apenas disse a verdade que ninguém queria ouvir. E quando terminou de falar, Elizabeth já estava de pé, indicando a casa, como se aquela decisão tivesse sido tomada muito antes daquele encontro. Quando você oferece proteção, não escolhe apenas quem entra, escolhe também quem virá atrás. Charles Kelsey demorou a se acostumar com o silêncio da fazenda. Não era o mesmo silêncio das celas ou das noites vazias depois que perdeu o distintivo. Ali, o silêncio não julgava. Mesmo assim, ele dormia pouco. Costumava acordar antes de Fred, sentar na varanda e observar o dia nascer como quem tenta entender quanto tempo ainda lhe restava, antes de o passado cobrar outra vez. Fred não fez perguntas além do necessário. Elizabeth fez ainda menos. Eles não precisavam saber todos os detalhes para entender o peso que aquele homem carregava. Bastava olhar o jeito como Kelsey mantinha as costas retas, mesmo sem função. O jeito como ainda observava a estrada antes de se sentar. Algumas responsabilidades não terminam quando o cargo acaba. A presença de Kelsey mudou algo invisível na fazenda. Pequenos sinais começaram a surgir. Cavaleiros passando devagar demais pela estrada. Um recado deixado na porteira, sem assinatura. Um comerciante da cidade que passou a cobrar mais caro, sem explicação. Elizabeth percebeu primeiro. Sempre percebia. Fred confirmou depois, ao notar que o xerife agora não apenas observava. Ele se aproximava. Charles Humphreys apareceu numa manhã sem aviso. Não desmontou do cavalo. Falou de impostos atrasados, de registros confusos, de novas ordens vindas de longe. Falava com calma, como quem oferece escolha quando, na verdade, já decidiu. Fred ouviu tudo em silêncio. Elizabeth ficou alguns passos atrás, observando o tom, o ritmo, o olhar. Humphreys não se dirigiu a ela uma única vez. Isso não foi descuido, foi cálculo. Quem ignora quem decide, normalmente está cometendo um erro fatal. Humphreys deixou claro o que queria sem dizer diretamente. Contribuição, cooperação, boa vontade. Tudo palavras leves para algo pesado. Antes de partir, lançou um olhar rápido para Kelsey, que observava da varanda. Não houve confronto, apenas reconhecimento. Dois homens que sabiam exatamente quem o outro era. E o que um havia feito com o lugar do outro. Depois disso, a cidade mudou de tom. Famílias que antes passavam pela fazenda começaram a vir à noite. Algumas traziam armas, outras apenas histórias de avisos recebidos, cercas derrubadas, prazos inventados. Fred ouviu todas. Elizabeth começou a fazer contas diferentes. Quando a ameaça cresce, proteger exige mais do que boa intenção. Kelsey tentou alertá-los. Disse que Humphreys não recuava, que precisava esmagar exemplos antes que virassem referência. Disse que a lei agora era só um pretexto. Fred escutou em silêncio. Elizabeth tomou a decisão quando ele ainda falava. Não mudariam nada. Não venderiam. Não pagariam. Não se esconderiam.
Há decisões que, uma vez tomadas, transformam cada dia seguinte em contagem regressiva. Naquela noite, Fred ficou mais tempo no lado de fora da casa. Não por medo, por consciência. Ele sabia que o que vinha não seria rápido, nem limpo, apenas inevitável. E pela primeira vez desde a perda que nunca nomeavam, ele sentiu algo parecido com antecipação. Não de violência, mas de confronto. O primeiro erro de Charles Humphreys foi acreditar que o medo sempre chega antes da reação. Ele cercou a fazenda devagar, como quem testa a resistência de um terreno antes de fincar estacas. Um imposto reapareceu. Um transporte foi atrasado. Um capataz foi abordado na estrada e voltou com menos palavras do que saiu. Nada grande o suficiente para justificar confronto. Grande o suficiente para avisar. Elizabeth percebeu que o anonimato estava rachando. Não de uma vez, mas em pequenas fissuras. Um comentário no mercado. Um olhar que não se desviava. Um silêncio pesado quando seu nome era mencionado. Ela ajustou as contas, reduziu intermediários, antecipou entregas. Não para fugir, para se manter firme. Preparar-se não é recuar. É assumir que o impacto virá. Fred começou a ser visto mais vezes na cidade. Não falava, não ameaçava, apenas estava ali. Sua presença mudava o ritmo dos lugares. Conversas cessavam. O bar ficava quieto. Não era intimidação planejada, era consequência. Fred não precisava provar nada. Ele apenas não se movia quando esperavam que se movesse. Kelsey observava tudo com um desconforto que conhecia bem. Aquele padrão não era novo. Já tinha visto antes, quando ainda usava o distintivo. Primeiro, o isolamento. Depois, a tentativa de transformar ajuda em crime. Por fim, o momento em que a cidade precisa escolher se continua assistindo ou se envolve. Humphreys estava empurrando todos para esse ponto. O xerife decidiu apertar. Chamou Fred à sede da lei. Não era um convite, era encenação. Falou de denúncias anônimas, de gente armada circulando, de desordem social. Fred ouviu tudo sem interromper. Não negou, não explicou. Quando Humphreys terminou, esperando submissão ou raiva, recebeu apenas silêncio. Não o silêncio vazio, o que pesa. O problema do silêncio é que ele não pode ser distorcido. Humphreys perdeu a paciência ali. Não gritou, não ameaçou, apenas deixou claro que a fazenda seria tomada, de um jeito ou de outro. Terra e ouro não ficariam nas mãos de quem incentivava a resistência. Ao sair, deixou uma frase no ar, quase casual. Exemplos precisam ser dados cedo, antes que se espalhem. Naquela noite, Elizabeth falou mais do que o habitual. Não para convencer, para alinhar. Disse que não havia mais margem, que qualquer gesto agora seria interpretado como desafio aberto. Fred concordou sem hesitar. Eles sabiam que aquela decisão tinha sido tomada anos antes, quando perceberam que a perda que carregavam não seria curada pelo acúmulo, mas pelo uso. Kelsey tentou intervir. Disse que talvez ainda houvesse um caminho político, um acordo temporário. Elizabeth olhou para ele com respeito, mas firmeza. Aquele caminho já tinha sido tentado antes, com ele, e o resultado estava sentado à mesa deles. Algumas concessões não compram paz, apenas adiam o colapso. Ao longe, uma luz apareceu na estrada naquela mesma noite. Não era patrulha, era gente chegando. Famílias, homens e mulheres que não pediram permissão para voltar. Se está gostando da história até aqui, deixe um like e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, em que ponto você acha que não há mais volta quando alguém decide enfrentar o poder?
A estrada que levava à fazenda dos Galleon deixou de ser apenas um caminho de terra. Tornou-se um ponto de observação. Carros de boi passavam devagar demais. Cavaleiros paravam longe demais para pedir água. À noite, pequenas fogueiras surgiam nos limites da propriedade, não como ameaça direta, mas como aviso silencioso de que alguém estava contando os dias. A cidade inteira percebia o movimento, mas fingia normalidade. Quando todos sabem que algo está errado, o silêncio coletivo vira cumplicidade. Elizabeth foi a primeira a aceitar que o anonimato havia acabado. Não houve lamento, apenas adaptação. Reorganizou a casa, redistribuiu mantimentos, definiu espaços para quem chegava. Não fazia discursos, apenas apontava tarefas. Cada pessoa precisava saber por que estava ali e o que deveria fazer se tudo piorasse. Fred observava em silêncio, reconhecendo naquele método a mesma firmeza que os sustentara desde a perda que nunca nomeavam. Sobreviver não exige coragem o tempo todo, exige constância. Fred passou a circular mais pelos limites da fazenda. Não para intimidar, mas para marcar presença. Ele sabia que Humphreys aguardava um erro, um gesto impensado, algo que pudesse ser usado como justificativa. A violência contida exigia mais disciplina do que o confronto aberto. Fred não empunhava armas à vista, apenas permanecia. E sua permanência incomodava mais do que qualquer ameaça explícita. Charles Kelsey sentiu algo antigo retornar. Não era o peso do distintivo, mas a responsabilidade que vem quando ninguém mais quer decidir. Passou a orientar os recém-chegados, explicando que resistir não significava avançar, que sobreviver a um cerco era, acima de tudo, saber ficar. Ele conhecia o padrão. Já tinha visto cidades serem dobradas sem um único tiro, apenas pelo cansaço e pelo medo. Humphreys não precisava vencer. Só precisava esperar que desistissem. O xerife respondeu com o que tinha: papéis, ordens, avisos oficiais sem base real. Cada documento entregue era uma tentativa de pressionar o tempo, de transformar ajuda em crime, proteção em afronta. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de afastar, aquilo atraiu. Famílias expulsas começaram a retornar. Homens e mulheres que já tinham perdido tudo decidiram que não perderiam mais aquele lugar. Quando o medo deixa de funcionar, o controle começa a ruir. Naquela noite, Humphreys apareceu novamente, acompanhado de alguns homens. Não cruzou as cercas. Falou alto para que todos ouvissem. Disse que aquilo terminaria mal, que ninguém ali estava acima da lei, que proteger os outros sempre cobra um preço. Fred não respondeu. Elizabeth permaneceu ao lado dele. Kelsey observava em silêncio. E ninguém se moveu. Quando o poder precisa anunciar sua força, é porque ela já começou a falhar. O amanhecer chegou pesado, como se o dia soubesse que não havia mais espaço para adiamentos. A fazenda estava cheia de gente acordada antes do sol. Ninguém falava alto. Armas eram conferidas sem pressa. Crianças não estavam ali. Apenas homens e mulheres que já tinham sido empurrados para fora de tudo antes e decidiram que não seriam empurrados outra vez. Fred caminhou entre eles sem dizer palavra. Elizabeth observava de perto, ajustando posições, antecipando movimentos. Quando ninguém precisa de ordens, é porque a decisão já foi tomada há muito tempo. Charles Humphreys apareceu com seus homens ainda pela manhã. Desta vez, desmontou. Não trouxe papéis, não trouxe avisos, veio como quem acredita que o desfecho já está garantido.
Falou de posse, de autoridade, de lei. Disse que aquela terra seria tomada, que o ouro seria apreendido, que resistir só tornaria tudo pior. Falava com a certeza de quem sempre venceu pelo cansaço alheio. O erro dele foi acreditar que ainda estava lidando com indivíduos isolados. Fred deu um passo à frente. Não levantou a voz. Não ameaçou. Disse apenas que aquela terra não estava à venda, que ninguém ali devia nada a ele, que quem estava ali tinha escolhido estar. Humphrey sorriu, como quem ouve algo irrelevante. Foi então que percebeu o que não tinha calculado. Mais pessoas surgiram dos limites da fazenda, das casas, do celeiro, da estrada. Famílias inteiras, rostos conhecidos, gente que ele tinha mandado embora, humilhado, esquecido. A força que ele temia não vinha do ouro, vinha da memória. O clima mudou sem um disparo. Humphreys tentou recuar, transformar aquilo em negociação, em aviso final. Mas ninguém avançou, ninguém gritou, apenas permaneceram. Armados, firmes, juntos. O xerife percebeu tarde demais que sua autoridade só existia enquanto fosse aceita. E ali, diante daquela gente reunida, ela não era mais reconhecida. Seus homens começaram a hesitar. Alguns baixaram as armas, outros desviaram o olhar. Quando o medo troca de lado, o poder se dissolve rápido. Charles Kelsey avançou então, devagar. Não para confrontar, mas para encerrar. Falou alto o suficiente para todos ouvirem. Disse que Humphreys sabia o que tinha feito, que a cidade sabia, que aquele distintivo já estava vazio havia muito tempo. Não pediu prisão, não pediu punição, apenas declarou o fim. Humphreys tentou responder, mas percebeu que não tinha mais plateia. Montou no cavalo e foi embora como chegou, sem glória, sem testemunhas dispostas a defendê-lo. Algumas derrotas não precisam de sangue para serem completas. Quando tudo terminou, ninguém comemorou. As pessoas ficaram, conversaram baixo. Algumas choraram, outras apenas respiraram aliviadas. Elizabeth observava aquela gente reunida com a mesma atenção silenciosa de sempre. Fred ficou ao lado dela. Eles sabiam que nada voltaria a ser invisível, que o preço havia sido pago, mas também sabiam que aquela escolha tinha valido a pena, porque naquele dia ninguém venceu sozinho e ninguém foi abandonado. A fazenda amanheceu diferente nos dias que se seguiram. Não havia marcas de batalha, nem destroços espalhados, mas algo invisível tinha se fixado no lugar. Pessoas iam e vinham sem pedir permissão, como se aquele espaço tivesse deixado de pertencer a um casal específico para se tornar um ponto de referência. Fred percebeu isso primeiro, ao notar que já não conseguia caminhar sozinho até o curral sem ser observado. Não havia hostilidade nos olhares, apenas reconhecimento. Quando todos passam a saber quem você é, o silêncio deixa de ser abrigo. Elizabeth foi quem melhor entendeu o preço real do que haviam feito. O ouro continuava guardado, o gado seguia forte, a terra intacta. Mas a invisibilidade, essa sim, tinha acabado. Comerciantes agora os cumprimentavam com cuidado excessivo. Vizinhos buscavam opinião onde antes buscavam distância. A ajuda que antes era discreta tornara-se pública, quase institucional. Ela não reclamou, apenas ajustou a rotina, consciente de que proteger também significa ser visto protegendo. Charles Kelsey permaneceu, não como hóspede temporário, mas como parte da casa. Sentava-se à mesa com naturalidade, cuidava de pequenas tarefas, observava a cidade à distância. Não falava sobre voltar a qualquer cargo. Aquela fase tinha ficado para trás.
O que lhe restava agora era algo mais raro: utilidade sem autoridade. Há homens que não precisam de título para sustentar um lugar inteiro. A cidade reagiu aos poucos. Alguns tentaram fingir que nada havia acontecido. Outros passaram a repetir versões convenientes da história. Humphreys não voltou. Seu nome ainda era citado, mas sem força, como algo que já não exigia resposta. O medo que antes circulava livre perdeu espaço para outra coisa, mais instável e mais difícil de controlar: a ideia de que resistir era possível. Fred sentiu o peso disso nas noites mais longas. Não havia arrependimento, mas havia consciência. Ele sabia que, a partir dali, qualquer decisão teria impacto maior do que antes. Não apenas para ele e Elizabeth, mas para todos que passaram a enxergar aquela fazenda como limite. Quando alguém segura a linha uma vez, esperam que segure sempre. Elizabeth observava tudo com atenção silenciosa. Não romantizava o que haviam feito. Sabia que aquilo não era vitória, mas consequência. Ainda assim, ao ver as pessoas reunidas no pátio, conversando, rindo baixo, respirando sem pressa, ela entendeu algo que nunca precisou ser dito entre eles. O que tinham perdido jamais seria devolvido, mas o vazio não tinha vencido. E para eles, isso bastava. O tempo não voltou atrás, mas desacelerou o suficiente para que a cidade reaprendesse a respirar. A fazenda dos Gallion deixou de ser assunto sussurrado e passou a ser referência clara, dessas que não precisam de defesa constante porque já foram testadas. Fred caminhava pelos mesmos caminhos de sempre, mas agora era cumprimentado por gente que antes desviava o olhar. Não havia orgulho nisso, havia peso. Quando todos sabem onde você está, também sabem para onde correr quando tudo dá errado. Elizabeth sentiu a mudança nos detalhes. Decisões simples passaram a carregar expectativas alheias. Pedidos chegavam com mais frequência. Alguns justos, outros nem tanto. Ela não endureceu, mas também não abriu mão do critério que sempre guiou suas escolhas. Ajudar não significava salvar todos. Significava escolher com responsabilidade. Porque proteger sem pensar cria dependência, não dignidade. Charles Kelsey tornou-se parte da paisagem da casa. Sentava-se na varanda ao entardecer, observando a estrada como quem já não espera ameaça, mas entende que vigilância é uma forma de respeito pelo que foi conquistado. Às vezes contava histórias antigas, não de feitos heróicos, mas de erros comuns. Fred ouvia. Elizabeth também. Aquilo não era nostalgia. Era memória funcionando como aviso. A cidade seguiu em frente do único jeito que sabia, ajustando narrativas. Alguns diziam que sempre estiveram do lado certo. Outros preferiam esquecer. Fred não se importava. Ele sabia que a verdade raramente permanece inteira depois que passa de mão em mão. O que importava era o que tinha ficado no lugar do medo. Nem toda vitória precisa ser lembrada para continuar funcionando. Numa noite tranquila, sem visitas inesperadas ou reuniões improvisadas, Fred e Elizabeth ficaram sentados em silêncio, como tantas outras vezes. Não falaram do que tinham feito. Não falaram do que poderiam perder ainda. Havia uma ausência permanente entre eles, mas já não era vazio puro. Tinha se transformado em direção. Eles não tinham escolhido aquele papel por coragem ou fé. Tinham escolhido porque sabiam exatamente o que acontece quando ninguém escolhe. Ao longe, algumas luzes ainda se mantinham acesas no pátio. Gente conversando baixo antes de partir. A fazenda continuava ali. Não como refúgio absoluto, nem como símbolo grandioso.
apenas como lugar onde alguém ficou quando seria mais fácil ir embora. E às vezes, permanecer é o único ato de lealdade que muda tudo. Algumas histórias não terminam quando o conflito acaba. Elas continuam no que permanece depois. Fred e Elizabeth Galeon não mudaram o mundo ao redor deles. Apenas se recusaram a abandoná-lo quando seria mais fácil fechar os portões. No Velho Oeste, lealdade raramente é anunciada. Ela se prova no silêncio, na permanência, na decisão de ficar quando ninguém mais fica. Se essa história falou com você, deixe nos comentários. Você teria permanecido ou teria seguido estrada? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe o Narrativas do Velho Oeste. Algumas escolhas não salvam tudo, mas salvam o que importa.